Olá, meu nome é Carlos Eduardo Cardoso, meu nome artístico é Cadu Cardoso, tenho 39 anos de idade, sou ator e produtor cultural, sou da cidade de Cascavel, no oeste do Paraná. Comecei a estudar teatro em 1999. Eu venho de uma família basicamente de agricultores, de pessoas que moravam no sítio. E até os 8 anos de idade, 8 anos mais ou menos, eu morei no sítio. E num dos sítios que eu morei, a gente é, morava próximo de uma serraria. E nessa serraria os funcionários moravam todos ali, próximos também na serraria. E para isso tinha uma escola rural lá nesse local onde eu passei a frequentar, estudar nessa escola. E eu lembro bastante que era uma escola bem simples, toda feita de madeira, e a sala de aula tinha tinham 4 séries na mesma sala, uma fila de primeiro ano, uma fila de segundo ano, uma fila de terceiro ano e uma fila de quarto ano. E nessa escola, o professor, o nosso professor, ele era o responsável por tudo, pela limpeza, por fazer a refeição pra gente, o nosso lanche. E era uma escola bem simples, assim. Depois de algum tempo, nessa escola já não tinha mais. Eu não podia mais estudar lá porque já não tinha mais série para mim o suficiente, então eu acabei vindo para a cidade, para Cascavel, morar em Cascavel. Só que no primeiro momento eu vim morar com os meus tios, porque meus pais não podiam sair de lá, não tinham condições naquele momento de vir para a cidade. Então eu acabei vindo morar com eles para poder estudar. Depois de algum tempo, meus pais acabaram vindo para cá. Meu pai se tornou motorista dessa empresa que tinha a serraria lá no sítio. Então a gente acabou vindo morar numa casa que ficava atrás da sede, do escritório da sede dessa serraria, dessa madeireira, que ficava ali às margens da BR-277. Por conta disso, a gente começou nossa família começou a frequentar, usar os serviços do SESI, que era o Serviço Social da Indústria, que ficava num bairro próximo ali de onde a gente morava. Lá a gente fazia cursos de datilografia, era começo da computação talvez, a gente fazia serviços de odontologia, ia no dentista. E para chegar até o SESI, eu precisava passar pelo Lago Municipal, e lá no lago tinha o Teatro Barracão, que na época era um projeto que tinha em algumas cidades do Paraná, que é um teatro construído de madeira, de forma rústica, e aqui em Cascavel ficava lá no Lago Municipal. E eu não conhecia teatro, não sabia o que era teatro, nunca tinha ouvido falar em teatro, e algumas vezes eu passava por lá e tinham barulhos lá dentro, tinham coisas, e eu ficava muito curioso, sempre fui muito curioso para saber o que tinha lá. E uma vez eu indo pro SESI, eu passei lá e tinha um barulho, tinha música, tinha sons, e eu acabei abrindo a porta lá do lugar para ver o que era aquilo. E me deparei com uma sala toda escura, um lugar todo preto, cheio de gente, de crianças assistindo uma apresentação que estava acontecendo lá. E aquele fundo preto com umas estrelas brilhantes, era um céu com uma lua, uma coisa muito mágica, assim, para mim foi muito mágico. Eu era uma criança e aquilo foi muito mágico, era uma história, As Aventuras do Saci Pererê, que estava sendo ensinada lá naquele teatro para as crianças do município que estavam assistindo. Mas eu não podia ficar ali por muito tempo, porque eu tinha que ir pro SESI fazer o que eu tinha que fazer. E parei lá para ver um pouquinho e acabei indo. Então, sempre que eu passava para ir para o SESI, arrumava coisas para fazer no SESI só para passar lá e acabar ver se tinha alguma coisa acontecendo. E eu às vezes parava lá para assistir alguma coisa, uma apresentação e outra. Mas, como a minha família é uma família simples, uma família que veio do sítio, que não tinha muito estudo, meus pais não têm praticamente nenhum ensino médio completo, então a gente não sabia o que era arte, não sabia o que era teatro, não sabia o que era uma obra de arte, uma pintura, uma exposição, nunca tinha ouvido falar nessas coisas. Então acabou que eu não tive um incentivo assim para fazer,
buscar alguma coisa desde criança. Quando eu fui para o ensino médio, eu tive que estudar em uma escola do centro, foi onde a gente acabou conseguindo vaga para eu estudar. E essa escola é o Eleodoro Ébano Pereira, uma escola aqui da cidade. E no Eleodoro tinham muitos projetos diferentes além das aulas normais que a gente tinha. Então a gente tinha lá laboratórios de ciência, tinha aulas de música, tinha dança, tinha teatro. E bem nessa época, do lado da escola, grudado na escola que fazia parte do mesmo prédio, era o fórum da cidade que funcionava ali. E o fórum acabou ganhando um prédio novo e foi transferido para esse novo local. E a escola passou a usar aquela parte nova do prédio, e então o fórum, que era o antigo fórum lá, acabou virando um teatro, um auditório com palco, com coxias, com espaço para plateia. E comecei a fazer aulas de teatro nesse lugar, algumas experiências, entrar em cena. A escola sempre incentivava muito essas coisas. E foram os primeiros contatos assim com o teatro que eu tive. E nessa mesma época eu gostava muito de ir à biblioteca, eu vivia bastante na biblioteca. Normalmente depois das aulas eu acabava saindo e indo para a biblioteca, buscar livro, fazer alguma pesquisa, estudar, fazer algum trabalho do colégio. E numa dessas minhas idas para a biblioteca pública, por coincidência, e eu não sabia na época, a Secretaria de Cultura funcionava em cima, no segundo andar da biblioteca, onde funciona até hoje. E num desses dias eu estava lá na biblioteca e entraram vários atores vestidos, com figurinos, maquiados, com máscaras. Estava tendo o festival de teatro da cidade e eles estavam fazendo a divulgação da programação, divulgando os espetáculos, as oficinas. E aquilo, tipo, eu falei, nossa, agora é minha oportunidade de fazer alguma coisa. E acabei indo atrás do festival. Fui lá, me inscrevi em 3 oficinas, fiz uma oficina de interpretação, uma de expressão corporal e uma de caracterização e maquiagem. E assistindo os espetáculos, assistindo as apresentações, eu acabei conhecendo as pessoas que faziam teatro na época, os atores, as pessoas que frequentavam as oficinas, acabei fazendo uma amizade com todo esse pessoal, toda essa galera. E o festival, ele era uma homenagem ao centenário do Bertold Brecht, então tinham bastante apresentações com essa temática, espetáculos do Brecht, espetáculos políticos, sociais e tal. E aqui na cidade, em 99, tinha acabado de se formar um grupo de teatro chamado TUCA, 98, o Teatro Universitário do Campus de Cascavel. E em 99 eles estavam fazendo essa apresentação no festival e eu fui assistir o espetáculo deles e acabei ficando assim, nossa, fascinado com o nível dos atores, a interpretação dos atores, a produção do espetáculo, a direção, tudo. Gostei muito daquilo e queria saber quem eram as pessoas. E acabei conhecendo o Neuri Mosman, que era o diretor na época da companhia, que tinha criado o grupo na UniOeste, ele era um funcionário da UniOeste. E ele já era um ator experiente, já mais velho, ele já vinha de uma longa carreira assim, de teatro, de festivais, de espetáculos, de prêmios em festivais. Então ele tinha uma carga bastante grande assim, então ele fez esse espetáculo que me chamou muito a atenção. E quando eu conheci o Neuri, eu gostei da pessoa dele também, eu percebi que ele tinha muito conhecimento, era alguém que tinha muita coisa que poderia me passar, e acabei ficando ali pelos bastidores do festival, nos bastidores da companhia, do Tuca, assistindo os espetáculos das coxias, porque eu fiz amizade com todos lá. E só que acabei não ficando lá no Tuca nesse primeiro momento, porque era um grupo de teatro da universidade, da UniOeste, então basicamente eram acadêmicos que faziam parte da companhia. Logo depois abriu uma escola de teatro aqui na cidade e eu fui fazer um curso com eles, a escola chamada Atestado, fiz um curso de interpretação e tal, mas depois a escola acabou não vingando e fechou. Depois havia uma companhia chamada Estilo Fênix que estava, nessa época a gente tinha muitas companhias de teatro aqui na cidade, tinha bastante grupos, e o Estilo Fênix do Luiz Carlos Castelhano estava
com uma oficina de seleção para integrantes novos para um elenco que eles iam montar para um festival que eles estavam indo para na Argentina. Eu acabei entrando na companhia, fiz parte dos espetáculos, a gente aprendi muita coisa, eles me apresentaram Konstantin Stanislavski, que eu não conhecia, me apresentaram várias técnicas, me apresentaram o teatro em si, né, a responsabilidade do teatro. Depois eu acabei indo para um outro grupo de um diretor chamado Miguel, que era o grupo Arquétipos aqui da cidade, e no o Miguel a gente montou um espetáculo onde eu e uma outra atriz fazíamos, éramos 2 atores, e fomos participar desse festival aqui em 2001, em Cascavel. E, por felicidade, a gente acabou ganhando 5 prêmios no festival: melhor ator, melhor atriz, melhor espetáculo, melhor direção e melhor figurino. Ganhamos 5 prêmios que todo mundo queria. E nesse festival, a organização era da Secretaria de Cultura, onde estava o Vanderlei dos Anjos na organização, que era um diretor já conhecido da cidade, também era ator, produtor. E ele, no ano seguinte, estava montando, ia montar um espetáculo chamado João e Maria, que ele já havia negociado uma temporada, então ele precisava de pessoas para o elenco e me chamou, porque ele havia me visto no festival que ele havia organizado. Então a gente foi lá, entrei para a companhia, montamos, eu fui o João do espetáculo João e Maria, e foi o meu primeiro trabalho profissional, digamos assim, onde eu tinha um cachê fixo, a gente saiu para fazer temporadas, a gente viajou por vários estados, Mato Grosso, Minas, São Paulo. Foi o primeiro trabalho assim consistente e com um retorno financeiro que eu tive, que eu posso considerar um trabalho profissional. E desde então eu integrei a companhia do Vanderlei, a CPT, Associação Centro de Pesquisa Teatral. É uma companhia de repertório, a gente montou basicamente muitos espetáculos infantis, como João e Maria, O Pequeno Príncipe, O Menino Maluquinho, Uma Professora Muito Maluquinha, Pluft, o Fantasminha, diversos espetáculos. E a gente sempre viajava muito, a gente fazia muitas turnês, a gente participava de muitos festivais. Então eu trabalhei com ele até 2007 nessa companhia. E também com ele nós montamos um espetáculo adulto, que foi o meu primeiro espetáculo adulto, de fato, assim, profissional, que foi As Vivandeiras, que era um texto de um texto de um escritor e historiador aqui da cidade, o Alceu Esperança, e era um espetáculo bastante difícil de fazer, porque era o primeiro trabalho que eu estava fazendo um personagem adulto, um personagem mais concreto, assim, então foi um desafio bastante grande. Com esse espetáculo, nós fomos premiados no edital Miriam Muniz da Funarte, que era patrocinado pela Petrobras. Então, nós acabamos fazendo uma turnê por São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Viajamos bastante, várias cidades do oeste, da região oeste desses estados. Porque era um espetáculo bastante local, então ele conta a história da colonização dessa região. E a gente foi agraciado com esse prêmio. Depois de 2007, eu acabei saindo da companhia do Vanderlei e fui para Curitiba. Em Curitiba eu comecei a fazer o curso da FAP de Artes Cênicas, acabei não concluindo. Depois eu fiz algumas oficinas lá na escola Pé no Palco, da Fátima Lour, fiz com a filha dela, a Maíra Lour, fiz um curso com ela. Fiz alguns cursos algumas oficinas com o Edson Bueno, participei de uma oficina de montagem do espetáculo Delírio dele. E tinha uma pessoa daqui da cidade, de Cascavel, que já tinha ido para Curitiba já fazia algum tempo, que é um ator, o Marco, e ele já estava trabalhando lá fazia algum tempo em Curitiba. Então ele conhecia algumas pessoas e o Marco se juntou com o Alex, que era um outro amigo dele lá, que ele havia conhecido no Pé no Palco, e juntos eles pegaram o espaço que era o antigo teatro da Odelair Rodrigues, ali no centro, e criaram o Café Teatro Tuxela Lune. Lá a gente trabalhou diversos espetáculos, fizemos bastante coisas totalmente diferentes daquelas que eu já havia feito, tive uma experiência
muito grande lá com eles, é, na questão de estudos e de outras técnicas de teatro também que eu não conhecia. A gente acabou desenvolvendo bastante coisa lá, bastante trabalho. Depois a gente montou um espetáculo em parceria com a Rose Greca, que foi o Pequeno Príncipe, o Sonho de Voar, e a gente foi contemplado pelo um edital da Fundação Cultural e acabamos fazendo 40 apresentações para as escolas do município de Curitiba. Permaneci em Curitiba até 2014. 2014 eu me mudo para Ribeirão Preto, em São Paulo, a convite de uma amiga que é atriz também e tinha uma companhia de teatro lá, a CIA Teatro da Argila, e ela estava precisando de alguém para fazer a produção. E como eu já vinha dessa história de produção com o Wanderlei dos Anjos, todos os espetáculos que a gente havia montado eu que produzi, vendi, então ela já conhecia a minha experiência e me convidou, precisando desse produtor, me convidou para ir para Ribeirão Preto. Então eu fiquei 2014, 2015, 2016 eu retorno para Cascavel, comecei a dar aulas de teatro pelo município de Céu Azul, que é um município aqui próximo, onde a gente tinha um projeto lá em contraturno com as crianças. Trabalhei lá até o início da pandemia e nesse meio tempo a gente montou alguns espetáculos aqui na cidade, com alguns atores que eu já havia trabalhado antes. Montamos novamente o Pequeno Príncipe, em homenagem ao Wanderlei que havia falecido. Montamos o Pinóquio com outro grupo de teatro aqui da cidade também. Fiz um espetáculo solo, um desafio para mim que foi na linguagem de palhaço, que até então nunca havia trabalhado, montei esse espetáculo solo. E logo depois veio a pandemia nesse tempo, então nesse período de pandemia eu acabei ficando sem trabalho, tudo fechou, né, como todas as outras pessoas da área também ficaram. Então eu ingressei estudar um pouco de chocolate, de confeitaria, gourmet, artesanal, e nesse período de pandemia, até que viessem os editais de auxílio para nós, eu sobrevivi fazendo isso. Vindo os editais, eu acabei descobrindo, estamos descobrindo ainda, né, essa nova forma de fazer teatro, que é o teatro online, o teatro via computador, via chamada, via alguma plataforma de reprodução de vídeo. Então, acabei montando um espetáculo solo, que é Histórias do Arco da Véia, que o meu palhaço chama Caduloso. Então, nesse projeto eu tento trazer novamente as histórias orais, aquelas histórias que os nossos avós conheciam, que os nossos bisavós, que foi passando de geração para geração, mas que ninguém sabe quem são os autores, mas que todo mundo já ouviu contar alguma história nesse sentido. Então eu tento trazer de volta, né, essa questão da contação de histórias com objetos, com bonecos, enfim. Essa foi a minha experiência enquanto pandemia nesse mundo de mídia, né, de fazer essas transmissões. Logo depois que foi permitido fazer apresentações e com público, a gente remontou aqui um espetáculo chamado Puff de Fantasminha, que era da CPT, a associação que eu participava com o Wanderlei dos Anjos, e a gente retomou a diretoria também dessa associação, onde hoje eu faço parte, eu sou o tesoureiro da associação, e com o espetáculo a gente participou do Festival de Teatro aqui da cidade, agora recente. Fomos chamados por um chamamento público da Itaipu para fazer algumas apresentações em algumas cidades aqui da região também. Atualmente eu estou trabalhando como orientador social, eu dou uma oficina de teatro para um projeto social aqui do município chamado Eureka 2. Lá eu estou desenvolvendo esse trabalho com as crianças e está sendo bem bacana, assim, está tendo um resultado legal. Espero que com essa pandemia as coisas possam ter uma nova perspectiva, não só também de fazer teatro com público, com pessoas, mas essa nova possibilidade de a gente fazer um teatro online, de fazer uma exposição, de fazer qualquer tipo de coisa através de um computador, de um celular e fazer com que essa obra chegue a mais pessoas. Aquelas pessoas que não podem ir ao teatro, por exemplo, não podem ir ao museu, não podem ir ao cinema. Então acredito que essa ferramenta ela veio para
ajudar nessa difusão das artes em geral, assim, para a população que não consegue ter acesso. Muito obrigado e essa foi a minha história.